e aí eu desinstalei o Instagram. Olá, YouTube! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é terça-feira à tarde e eu já vou explicar por que eu tô começando esse vlog à tarde. Hoje de manhã, minha manhã, eu tirei pra resolver BOs. E eu até consegui estudar, eu estudei biologia, mas foi a única matéria que eu consegui estudar e focar mesmo hoje de manhã, porque eu acordei, aí eu já tive que lavar meu cabelo, tirei o dia pra fazer essas coisas de manhã. Eu fiz inscrição dos vestibulares, porque eu tava deixando isso pra depois e ia acabar que eu ia esquecer. Então eu já fiz a inscrição no que eu precisava fazer. Depois eu fui fazer meu café e fui estudar biologia. E como a gente recebeu visita hoje, eu fiquei encarregada de fazer o almoço, então eu tive que começar um pouquinho mais cedo. E aí eu tive a brilhante, e que bom que eu tive essa ideia, de ir na academia 2 horas. Então eu já aproveitei, fui, treinei perna, fiz um bom treino até, gostei. Fiz 20 minutos de esteira também e não fiquei gravando nada. Eu pensei assim, se for pra gravar, à tarde eu faço algum registro, né? E aí agora já são 4 horas e eu vou começar a estudar o resto das coisas que eu não fiz hoje. Então eu vou fazer, vou dar prioridade. Se sobrar um tempo a gente encaixa mais alguma coisa. Mas eu acho que não, porque eu tô tentando seguir à risca o cronograma sem colocar coisa no meio. E amanhã vai ter vlog também. Eu vou continuar gravando amanhã, porque eu remarquei a minha consulta na terapia pra sexta-feira. Ó, gente, de manhã eu tirei pra fazer exercício de segunda lei de Mendel, que daquela vez eu estudei genética, a música é porque eu tô ouvindo música clássica. É primeira lei, né? Então agora é segunda lei. E muita coisa que eu anotei de conceitos de genética que eu literalmente, gente, isso aqui eu não sabia. Terminei agora, fiz 16 exercícios sobre tecidos vegetais e eu acertei a maioria. Eu só errei um e o outro também, mas esse que eu errei em específico era bem complicado, tava falando uns termos que eu nunca tinha visto. Inclusive eu anotei os termos que eu queria ir atrás pra pesquisar. E aí eu vou fazer isso agora. Pesquisar esses termos, né, que é a parte teórica. Eu gosto de fazer assim, eu vou fazendo exercício. Tem coisas que eu não sei, eu vou anotando, depois eu vou pesquisar, porque claro que a gente tem que sempre extrair algo dos exercícios, né? E no caso eu quero aprender isso aqui. Isso aqui que eu ainda não sei, esses termos, são muitos termos. Gente, eu estava tentando fazer exercícios de probabilidade, misturou análise combinatória, bugou minha cabeça. Fazia tempo que eu não tinha contato com análise combinatória, eu tenho que fazer revisão. E eu também caí num exercício sobre diagrama de árvore de probabilidade, mas eu vou deixar pra ver isso amanhã. Não tava, tipo, programado de eu estudar à tarde,
né? Eu nem estudo até esse horário à tarde, porque os estudos eles são de manhã, então eu tô meio cansada, porque mudei o meu cronograma hoje. Gente, eu não comentei, mas eu queria comentar. Agora, essa semana, eu tomei uma decisão, né? Eu não estava muito bem, assim, por uma pura questão de que eu não gosto, né, de ficar entrando muito em rede social, porque isso deixa a gente... é perda de tempo, na minha opinião, né? Já tem muitos anos que eu não tenho TikTok, porque eu não suporto essa rede social, pra mim é fútil. Muitos anos assim mesmo que eu não tenho. E agora começou a vir uma coisa na minha cabeça, uma vontade, assim, porque eu peguei raiva. E aí eu desinstalei o Instagram. Então, já primeiro queria avisar, quem for lá, porque algumas pessoas aqui do YouTube vão lá no Instagram tirar dúvida comigo quando eu não respondo nos comentários. E aí eu já queria deixar claro, se eu não responder é porque eu realmente desinstalei o aplicativo. Eu não desativei a minha conta, mas eu desinstalei o aplicativo por um tempo, assim, só pra fazer um detox mesmo. E tá sendo bem melhor, inclusive, eu tô fazendo bem mais outras coisas em vez de ficar ali rolando. Enfim, e queria compartilhar só. Vamos ver, né, como vai ser. Mas eu acho que vai ser bom. Eu ando assistindo bastante vídeos sobre aquele termo que tá em alta, brain rot, acho que é. Brain rot, acho que é. Enfim, sobre apodrecimento cerebral, envolvendo as redes sociais e coisas assim do tipo, né? Bastante vídeo sobre neurociência, sobre psicologia. Eu gosto bastante de estudar sobre essas coisas. Eu tenho, inclusive, um livro de psicologia ali. Fala sobre isso também, sobre a questão das redes sociais. E eu já tava bastante ansiosa por causa dos meus estudos, tô tendo que estudar bastante, mudou o cronograma. E agora que não tem mais o cursinho, eu tô ficando muito tempo sozinha em casa. Então, é meio que é suscetível a acabar pegando ali o celular e ficar entrando no Instagram, nas minhas pausas. Agora, nas minhas pausas de estudo, eu tô literalmente indo ficar 5 minutos deitada na cama. Eu fico assim. Isso sim é uma pausa, sabe? Não ficar pegando o celular, você só vai ficar cansado. Então, agora quando eu faço minhas pausas, né? Eu estudo ali 50 minutos e faço uma pausinha pequenininha. Eu dou uma volta, sabe? Pra dar uma distraída. Bom dia! Quartou, meu povo, vamos estudar. Gente, agora são 6h40, eu acordei 5h30, fui tomar café com calma, liguei o computador, deixei meu celular carregando e agora vamos começar a estudar. Gente, eu dei uma levantada porque matemática me baqueou um pouco. Eu estava estudando exercícios de probabilidade envolvendo análise combinatória do Enem, especificamente uma lista. Só que eu fiquei com tanta dúvida porque eu achava que era esses exercícios só de probabilidade. Que eu queria uma probabilidade mais fácil pra eu ir avançando o nível. E aí já começou com análise combinatória. E aí bugou minha cabeça, eu tive que assistir umas análises dos professores resolvendo as questões. Então eu demorei mais 1h30 aqui. E eu fiz teoria também, eu anotei bastante coisa no caderno sobre probabilidade. Espaço amostral, evento, os tipos, né? E aí a fórmula, enfim, bastante coisa. E agora eu vou fazer uma pausa, eu vou dar uma volta. Eu tô meio... Socorro, tava muito antenada e aí me deu ansiedade. Seguinte, 9 horas já, tá? O que eu fiz, gente? Eu fiz uma pausa. Nessa pausa eu já aproveitei e eu passei aspirador no meu quarto, arrumei a minha cama, olha só, funcional. Aí o que eu fiz também? Eu comi uma banana, porque eu tava com fome, porque eu tomei café cedo, né? E tomei o tanto de água que eu precisava tomar agora, que eu tô controlando a quantidade.
Gente, como tá dando pra ver aí, eu estou aqui fazendo uma linha do tempo, vou mostrar pra vocês, de filosofia. Só que eu tô fazendo com calma, porque eu tô fazendo revisão ao mesmo tempo. A maioria das coisas que eu tô colocando aqui são coisas que são, assim, conceitos mesmo. Eu não tô introduzindo muito, por exemplo, pré-socráticos. Não precisa, tá? É mais importante entender as diferenças do período dos pré-socráticos para quem era sofista, né, os filósofos que seguiam Sócrates, o que muda, o que um contradiz do outro. Isso que é importante entender dentro da filosofia, o que vai contradizendo cada um e quem influencia quem, entendeu? Então eu tô fazendo anotações e eu cheguei no helenismo já. Eu vou fazer tipo um apanhado geral sobre cada parte do helenismo, porque tem o ceticismo, o cinismo, epicurismo e o estoicismo. E aí eu vou colocar pontos importantes de cada um. Por que eu tô fazendo isso daqui? Esse ano, que nem eu falei pra vocês, vai ter filosofia e vai ter sociologia também, depois eu vou fazer isso. A mesma coisa com sociologia, mas é que sociologia é um pouco diferente a forma de se estudar. Mas em relação à filosofia, vai cair esse ano na FUVEST pela primeira... Não pela primeira vez, que nem eu falei antes, era um pouco disfarçado de história. Mas vai cair diretamente agora, está na grade. Filosofia e sociologia. Então eu tô fazendo como se fosse um big mapa mental. Eu vou colar uma folha do lado aqui, porque esse vídeo aqui é a parte 1. Ainda tem muita coisa. Porque eu vou até filosofia contemporânea, que é, assim, as ideias um pouco mais difíceis. Obviamente eu não vou terminar tudo hoje, porque eu ainda tenho outras coisas pra fazer. À tarde eu vou na academia. Gente, eu estou surtando. Eu não tenho muito tempo, assim, eu acordei um pouquinho mais tarde hoje, porque eu tava realmente bem cansada. Eu fiz um acordo comigo que tá tudo bem acordar às 5h30, não tem problema. No caso era pra ser 5 horas, mas eu realmente tava cansada. Ontem eu me machuquei a minha perna no treino de perna que eu fiz. E aí eu quis descansar. Acabou que atrasou um pouquinho. E como eu tô em casa, eu tenho que fazer o almoço, né? Então, agora essa é a minha função. Então não tá dando muito tempo, mas eu, depois de filosofia, eu comecei a terminar aqui as minhas coisas de história, ó. E aí, eu tô anotando agora sobre... Eu passei as anotações, né, bem resumidas sobre o iluminismo, porque agora eu vou entrar no contratualismo, que é muito importante, né, falar sobre o contratualismo. Os filósofos, né, os filósofos iluministas, assim, contratualistas falavam que o Estado tem um contrato com a sociedade, com o indivíduo, por isso o contratualismo. E eu preciso escrever isso porque eu preciso entrar em independência dos Estados Unidos. Eu já vi as aulas, mas eu tenho que passar isso pra cá, as informações principais. Então eu já separei, ó, independência dos Estados Unidos e aqui falar sobre o iluminismo e o contratualismo. Mas eu tenho que ir fazer almoço, então a gente vai ter que terminar isso depois.
Hello! Gente, cheguei em casa, fui na academia hoje, treinei bíceps e fiz 2 km de cardio, tá ótimo. Aí eu cheguei, tomei meu café. Dia de feira. Oiê, cheguei em casa, gente. Tá de noite já, a gente foi na feira. Eu tava querendo dar uma distraída, não tava me sentindo muito bem. E aí eu chamei a minha irmã, minha mãe e meu pai pra gente ir na feira. A gente comeu... Eles comeram pastel, mas eu comi tapioca, que eu tava com vontade. Tomei um suco e a gente comprou docinhos. A gente comprou mini donuts e é uma delícia. Eu amei. E eu quero encomendar pra minha festa de aniversário. Que delícia. Bom dia, gente. Quintou por aqui. Estou de pé. Já são 7h30. O que aconteceu? Eu acordei atrasada porque eu esqueci de colocar alarme. E aí eu acordei assim, relógio biológico, assim, do nada, 5:50 eu acordei. E aí eu levei um susto, fui logo tomar meu café. Eu tomei um banho, eu tinha que lavar meu cabelo, mas eu me programei pra fazer agora de manhã simulado, então não ia dar tempo. Então eu pensei, eu lavo meu cabelo depois no meu horário de almoço, mas tudo bem. O que eu tinha pensado? Dentro da minha planilha, no meu cronograma, tava que era pra eu fazer simulado de linguagens do Enem. Eu escolhi o Enem de 2023, eu vou fazendo nessa ordem, né? Voltando, né? Não acho que compensa fazer o do ano passado, tá muito recente ainda, pra mim, pelo menos na minha cabeça. Eu acho que eu vou lembrar das questões. Mas, enfim, eu queria fazer o Enem inteiro, né? Primeiro dia de 2023, mas eu acho que não vai dar tempo, então eu separei e vou fazer o simulado de linguagens agora de manhã. Se eu vou fazer o de humanas hoje, não sei. Mas eu vou fazer ele ainda essa semana, não sei se amanhã. E eu também pretendo fazer a proposta de redação desse ano, de 2023, que é sobre trabalho de cuidado, se eu não me engano. Gente, acabei de acabar o simulado de linguagens. E eu vou deixar um print aqui do tempo que eu fiz. Mesma coisa de todas as vezes, 1h30. Nunca passo disso, também nunca cheguei a fazer menos do que isso. É sempre 1h30, literalmente. E isso só consegue assim na prática. Você só consegue um tempo bom assim na prática. Eu acho um tempo muito bom. Eu acho meio impossível fazer em 1 hora a prova de linguagem. Gente, prova de linguagens. E esse Enem de 2023 teve assim 2 imagens. Literalmente 2 imagens. Pouquíssima coisa, assim, de interpretação, né? Aí tem a questão, 2 questões de arte que tinha imagem também. Mas assim, pouquíssima imagem, muitos textos. Então eu considero um tempo muito bom. Inclusive, se você quiser fazer um simulado de linguagens para poder testar o seu tempo de prova, não só conhecimento, mas tempo de prova, eu recomendo esse Enem de 2023, porque ele é bem polêmico. Tem pouca imagem, muito texto, e o Enem do ano passado também, que tá recente, né, na minha cabeça, por isso que eu não quis fazer, mas também foi bem polêmico, porque foi um Enem que também não teve muita imagem, e geralmente, assim, esses tipos de provas de linguagens do Enem, quando tem muito texto, é bem criticado, mas é muito bom pra gente testar nosso tempo de prova.
Oi, gente, já é sexta-feira e eu vim aqui finalizar o vlog pra vocês, porque hoje eu vou tirar o dia pra mim, pra fazer coisinhas que eu gosto, pra me cuidar. E eu queria finalizar porque eu esqueci ontem, eu sempre esqueço. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse estúdio vlog, né, desses dias comigo. Algumas mudanças eu vou ter que fazer no meu cronograma, vou ter que trocar algumas matérias, mudar alguns horários, mas no geral eu estou indo treinar à tarde, isso tem sido bem melhor, melhorou bastante meu sono e qualquer novidade eu vou trazer aqui pra vocês. É isso, um beijo e até a próxima.